Olá, eu sou seu amigo Jesus. Vamos hoje começar uma reunião entre você, eu e Jesus. Eu quero hoje falar sobre a Shekinah de Deus e sobre a Arca do Concerto. Mas antes temos que falar do Senhor e de suas funcionalidades, verdades fundamentais. Deus cuida do seu povo quando ele sofre. Olá, Deus se chama eu sou seu amigo Jesus. O Senhor está presente. Vamos hoje para mais uma reunião perto dos que entre invocam você, por eu e livramento, Jesus. perdão e orientação. Eu gostaria hoje de falar Deus sobre a adverte, epístola de mas Paulo no final a julgará Tito. aqueles que perseguem o seu povo. Mas primeiro O nome devemos desse começar Deus com os é nomes do Jeová Senhor e suas Tsidkenu. finalidades. O Senhor é nossa justiça. Deus cuida do seu povo Deus dará vitória quando ao ele seu sofre. povo. O nome desse Deus é se Yahvé. chama O Senhor está Jeová presente, Rui. acessível, perto O dos que Senhor é o invocam nosso pastor. por livramento, No perdão e capítulo orientação. 10 do livro de João, Deus do adverte, versículo 10 ao 11, mas no diz final assim, julgará aqueles "O que ladrão perseguem o não seu vem senão povo. roubar, matar O nome e desse Deus é destruir. Jeová E eu vim Tsidkenu. para O que Senhor é tenham nossa vida, justiça. e é que tenham Deus dará vitória ao seu povo. abundância. O nome Eu desse sou o Deus é bom Jeová pastor. Roi. bom O Senhor é o pastor nosso dá pastor. sua vida No pelas capítulo ovelhas. 10 do livro de Em João, do toda a versículo Bíblia, 10 ao 11, nunca diz assim: houve sequer O ladrão não vem relato senão a que Deus roubar, perdeu matar e a sequer uma destruir. batalha. E eu vim para É que só tenham que vida fé e o e mundo a tenham com espiritual abundância. começará a se movimentar. Eu sou o bom pastor. O nome desse O Deus bom se pastor chama dá sua vida Jeová pelas ovelhas. Sabaote, Em o toda a Senhor Bíblia dos nunca houve um exércitos. relato que Deus perdeu alguma Por fé, o batalha. povo de Deus É só ter herdará o fé reino e em o sua mundo espiritual totalidade. começará a se O nome desse movimentar. Deus se chama O nome Jeová desse Deus é Makadesh, Jeová o Sabaote, Senhor que o Senhor dos santifica e nos exércitos, torna e também santos. conhecido Será como o general desta dos forma que generais. poderemos herdar O fiel reino povo de dos Deus céus. herdará o seu reino em sua totalidade. O Espírito Santo O nome convence desse o Deus homem é do Jeová pecado. Makdesh, o No Senhor que capítulo santifica e 16 nos do livro torna de João, santos. do E será versículo desta forma 8 ao que 12, poderemos diz assim, herdar o reino quando dos ele céus. vier, convencerá O mundo do servo pecado, e a da graça. justiça e do juízo. No livro de Tito, Do pecado, capítulo porque não 1, crê em versículo mim. 1 diz Da assim: justiça, Paulo, porque servo de vou para o meu Deus Pai e e não apóstolo me de verá Jesus mais. Cristo, segundo a E fé do dos eleitos de juízo, Deus, porque já o e o príncipe conhecimento deste da mundo está verdade que é julgado. segundo a piedade. Ainda tenho muito que dizer. A designação mas de não podeis servo suportar foi agora. dada aqui primeiro, antes A mesmo paz da de Jesus. designação de No apóstolo. capítulo 14 O do livro Espírito de quer João, desta no maneira. versículo 27, Se o homem diz não assim, consegue ser um verdadeiro "Deixo vocês a servo, paz, não a pode paz ser um santificadora. verdadeiro apóstolo. A minha paz Aqueles te que dou. têm a vocação de Não a apóstolo dou como servem o mundo a como dá. líderes de fato da Não se igreja, perturbem em os virtude da corações, mensagem que e não tenham pregam. medo. Que para Há uma Paulo era a diferença mensagem da enorme graça. entre a paz com A Deus fé citada que neste todos os capítulo cristãos refere-se à têm. cruz. A E a piedade paz citada de expressa Deus. a ideia de que a fé A correta paz do na mundo cruz é de muito Cristo superficial. produzirá piedade. A paz dada por Jesus condição para a vida está no eterna. coração de cada um. No livro de Título, capítulo 1, versículo 8, 2, diz no livro de assim: Mateus, no Em esperança versículo da vida 5 ao 10, eterna, diz qual assim, Deus, que não entrando pode Jesus em mentir, prometeu Cafarnaum, antes do início do chegou mundo. junto dele um A centurião, vida eterna é rogando-lhe agora e dada a cada dizendo, pessoa que está Senhor, em Cristo, o meu criado na está em condição de casa, que a pessoa permaneça em Jesus paralítico Cristo. e violentamente Em algumas atormentado. edições da Bíblia, a E frase Jesus antes lhe do disse, início do eu mundo, irei em e lhe darei grego, é saúde. antes dos E o tempos dos centurião respondendo séculos. disse, No Senhor, livro de Tito, no não sou capítulo digno 1, versículo de que 3, entres diz assim: debaixo do meu Mas ao telhado, seu tempo mas manifestou dize a palavra somente uma pela palavra, pregação, e meu que me foi servo confiada será sarado. segundo o mandamento de Deus, nosso Pois também eu Salvador. sou homem, sob autoridade. Os propósitos e tenho secretos de soldados, Deus as minhas na salvação ordens. foram E digo a revelados este, vai, na e pregação ele do vai. apóstolo E ao Paulo. outro, O vem, apóstolo e ele Paulo é vem. aquele a quem E o foi meu dado o criado significado da faça nova isso, aliança, e ele o que é faz. realmente o significado da cruz. Maravilhou-se Jesus ouvindo isto, A e obediência disse às aos que autoridades seguiam, "Em e a verdade salvação vos pela digo, graça. que nem Em mesmo Título, no em capítulo Israel 1, versículo encontrei 4, diz tanta assim: fé." A Tito, meu verdadeiro Citarei agora filho, 36 segundo a fé milagres comum, atribuídos graça, a misericórdia Jesus e paz Cristo do Evangelho. da parte de Deus Pai Transformou e água do em Senhor vinho. Jesus, nosso João, Salvador. capítulo 2, do versículo 1 A fé ao no 11. grande sacrifício de Curou o Cristo, filho do tudo funcionário isso foi público. possível João pelo que 4, Jesus fez na do cruz. versículo 46 ao 54. Deveres e qualificações dos Curou um paralítico no ministros. poço. Em Título, no capítulo João 1, 5, versículo do 5, diz versículo 1 ao assim: 9. Por esta Curou um causa te cego de deixei em nascimento. Creta, para que João pusesse 9, em boa do ordem versículo as 1 ao coisas que ainda 41. restam, Alimentou e de cidade em 5.000 cidade pessoas estabelecesse com 5 pães presbíteros, e 2 como já te peixes. mandei. Fica no Paulo livro de João, havia estado em capítulo Creta com 6, Tito do versículo por um 5 período ao de 13. tempo. Refere-se Jesus principalmente ao andou sobre as governo da águas. igreja. E Fica em em estabelecer João, presbíteros, capítulo 6, deveria ter versículo sido 19 ao traduzido em 21. estabelecer pastores de Ressuscitou cidade em Lázaro da cidade. morte. A importância João, do testemunho de capítulo 11, vida. versículo 1 Em ao Título, no 44. capítulo 1, versículo 6,
diz pescou assim: 153 peixes grandes, aquele que for sem se molhar. irrepreensível, João, marido de uma mulher, capítulo que tenha 21, filhos fiéis, versículo 1 que a não 11. possam ser acusados Expulsou tanto um de homem libertinagem dominado por demônio. e nem desobediência, Lucas, capítulo 4, refere-se a filhos de versículo 33 cristão ao 35. e demonstra isso pela Curou conduta a sogra de correta. Pedro. Lucas 4, Como um homem de versículos Deus 38 deve ao se 39. comportar. Pescou Em título, no peixes que capítulo enchiam 1, do dois versículo barcos. 7 ou 8, diz Lucas assim: 5, por ser versículo encarregado 1 da ao 11. obra de Deus, Curou um é leproso. necessário que o Lucas bispo 5, seja irrepreensível, versículo 12 ao não 13. orgulhoso, não um briguento, paralítico descendo não pelo apegado telhado. ao vinho, Lucas não 5, violento, não interessado versículo por 17 ao lucro, 25. desonesto. Curou o homem Isso da mão refere-se a um aleijada. homem Lucas que procura 6, ser totalmente versículo consagrado 6 ao ao Senhor. 10. É Curou preciso, empregado porém, do oficial que ele romano. seja hospitaleiro, Lucas 7, amigo do versículo bem, 1 ao sensato, 10. justo, Ressuscitou consagrado o filho da e tenha viúva. domínio próprio. Lucas 7, Pastor, versículo bispo, 11 ao 15. ancião e presbíteros curou o são homem termos dominado sinônimos por legião naquela de época demônios. Lucas e se 8, referem versículo ao pastor de uma 27 igreja ao local. 35. Encorajar Curou a filha a de verdade da Jairo. cruz. Em Lucas título, no 8, capítulo 1, versículo 41 ao 9, 56. diz assim: e apegue-se Curou a firmemente mulher à com palavra hemorragia. fiel, da maneira como foi Marcos ensinada, 5, do para que versículo seja capaz 25 de ao encorajar 26. outros pela sã doutrina Curou o menino e de não endemoniado. aceitar Lucas os que 9, se opõem a ela. versículo 38 ao 43. Esta passagem Expulsou sugere à o nação demônio de resistir à oposição mudez. e não comprometer Lucas a palavra de 11, Deus. versículo 14. Os que se opõem a Curou a ela moça são aqueles torta de que 18 negam anos. e contradizem Lucas, a verdade da capítulo cruz. 13, versículo Os 11 ao falsos 13. mestres. Curou Em o título, homem no com as capítulo pernas 1, e do braços versículo 10 ao inchados. 11, diz assim: Lucas 14, do pois há versículo 1 ao muitos 6. insubordinados Curou que não 10 passam de leprosos. faladores e enganadores, Lucas 17, especialmente versículo 11 os do ao 19. grupo da circuncisão. Curou o mendigo É cego. necessário que eles sejam Lucas silenciados, 18, do pois versículo estão arruinando 35 ao famílias 43. inteiras, ensinando coisas que não Previu a devem, negação de e Pedro. tudo por ganância. Lucas 22, Esta versículo passagem 31 refere-se ao àqueles 34. que fazem com que sua falsa Sarou a orelha doutrina cortada do soe como empregado do sendo sumo verdadeira. sacerdote. Os judas Lucas antes eram um 22, grupo de pessoas versículo que 50 ao ignoravam a 51. cruz e tentavam Curou misturar dois graça com a cegos. lei. Mateus capítulo O Espírito 9, Santo versículo 27 ao dá 31. permissão aos judas antes. Tirou uma moeda da No boca livro de de um Título, peixe. capítulo Mateus 1, 17, do versículo 12 ao 14, diz assim: 27. um de seus Curou a próprios filha profetas endemoniada chegou a da mulher dizer: cananeia. crentem-se, Mateus 15, versículo sempre 21 ao mentirosos, 28. feras Alimentou malignas, 4.000 pessoas glutões com 7 preguiçosos. pães e alguns peixes. Isso apresenta Mateus uma acusação 15, assombrosa versículo 32 que ao foi 38. permitida pelo Espírito Santo. Secou uma figueira infrutífera. Tal testemunho Mateus é 21, verdadeiro, portanto, versículo 18 ao repreenda-os 22. severamente, Curou um para que surdo sejam mudo. sadios na Marcos fé. 7, versículo Isso 31 ao revela 37. não a mera opinião de Curou outro Paulo, cego. mas Marcos realmente 8, as versículo palavras 22 ao inspiradas 26. pelo Espírito Santo. Previu a traição E não de deem Judas na atenção ceia. às lendas Lucas judaicas, 22, versículo nem a 21. mandamentos de homens que Entendimento rejeitam a do verdade. cristianismo Isso atualmente. fazia com que a maioria Antes dos da primeira judeus vinda de Cristo, não apreciasse o eram apóstolo juízes Paulo. que mantinham a ordem na localidade. O pecado E, dentro além da disso, o igreja. juiz também No livro de poderia ser Tito, profeta, capítulo como 1, do Augusto, versículo de 15 a exemplo, 16, diz Débora, assim: Samuel, Gideão, entre para os outros. puros, Mas todas o as povo coisas são queria um puras. rei, Para uma os monarquia. impuros e Apesar do descrentes, Senhor ter mandado nada é puro. aguardar, De pois fato, ele estava tanto a mente moldando como a um rei consciência para deles Israel, estão mas corrompidas. os israelitas Eles afirmam não que conhecem a souberam Deus, mas por seus ou não atos conhecia o tempo negam. de Deus. São detestáveis, A cruz de desobedientes Cristo. Hoje só é e possível desqualificados termos resposta para de Deus qualquer até boa mesmo obra. enfrentar tribulações. Esta Quando o passagem medo foi deve gerado ser nos entendida no nossos seu corações, contexto quando correto. depositamos Revela aqueles toda a que tentam nossa encontrar fé, a mas salvação toda em Cristo. tirando E a no que ele cruz fez de por nós na Cristo. cruz, A salvação pela na qual, lei, para nos como foi justificar, dada, só Jesus pode pagou um contaminar, alto não preço com salvar. seu sangue carmesim, Fazem sua nos confissão lavando em de voz todos alta. os nossos Refere-se a pecados. eles que Deus tentam chama obter a Jeová salvação Tsidkenu. pelas O suas Senhor é a obras. nossa justiça. O que, ao E mesmo Cristo, que é a tempo, fonte de nega onde a obra obtemos concluída o de perdão Cristo. das feridas Essa é a de maneira nossas na qual o almas Espírito e Santo restauração classifica todos os que completa de tentam servir a todas as Deus, áreas deixando a de cruz nossas no vidas esquecimento para os convicto. corações verdadeiramente A promessa de arrependidos. vida eterna. Ame-se Deus, Em chame a 1 Vé. João O capítulo Senhor que 2, está presente, do versículo acessível, 24 ao perto dos 25, que diz invocam assim: por livramento, quanto a vocês, perdão e orientação. cuidem para aquilo que ouviram desde o importância do princípio, ID. permaneça em No capítulo vocês. 16 do livro de Se o que Marcos, ouviram desde o versículo 15 princípio 16, permanecer
em vocês, E disse vocês Jesus, também permanecerão "Ide por no todo Filho e mundo, no Pai. pregai o evangelho a toda E esta criatura. é a promessa Quem que crer ele e nos for fez, batizado será a salvo, vida mas quem eterna. não crer será A condenado." importância da palavra Neste de capítulo, Deus. em 2 Timóteo, Em Paulo 2 encoraja Timóteo, aos no capítulo cristãos 3, sobre a do oportunidade versículo de 15 ao pregar em qualquer 17, ocasião, ou diz seja, assim: oportuna ou inoportuna. porque desde criança você conhece 2 Timóteo, as sagradas capítulo 4, escrituras, versículo 2, que são capazes pregue a de palavra, torná-lo esteja sábio para a preparado salvação tempo e mediante fora a de fé em tempo. Cristo Jesus. Repreenda, corrija, Toda a escritura é exorte inspirada com por toda Deus e paciência útil e para o doutrina. ensino, para a repreensão, para a Entendimento correção e eclesiástico, para a instrução na para que a nossa justiça, fé não morra. para que o homem de Apesar Deus de seja muitas das apto e vezes, plenamente no tempo, preparado para toda praticarmos boa o ato da obra. boa vizinhança e A querermos importância agradar da ao oração. pastor, ao padre, No livro de temos Tiago, que ter a capítulo 5, convicção do de que o versículo cordão 15 ao umbilical 18, diz deve assim: estar e a oração da somente fé ligado salvará na o cruz, doente, e e o no que Senhor Jesus fez levantará. nela por nós. E se houver cometido Muitos pecados, cristãos serão se perderam perdoados. no meio da caminhada Confessai por as causas vossas que culpas certamente uns Deus aos não outros, foi e nunca orai será uns ocupado. pelos As outros, pessoas para se que baseiam sareis. nos pecados A do oração homem, que feita já tem a sua por um tendência justo pecaminosa pode muito e seus praticam seus efeitos. pecados Elias ocultos, era onde um homem Deus não sujeito às coabita em mesmas meio dessa paixões situação. que nós, e quando Igreja, orou, pediu que não igreja é um lugar de chovesse vários por degraus, 3 anos e onde 6 cada um meses. com sua fé Não e choveu sobre a obediência ao terra. Senhor, E se orou mantém no outra caminho da vez. fé E o e da céu deu salvação. chuva e a avança terra um produziu degrau o seu por fruto. degrau. Ao chegar ao ponto A do oração da Espírito fé Santo é simplesmente o nos fato de purificar Deus e nos ouvir a santificar. oração e responder. Então, não devemos E na nos parte, a decepcionar oração da e fé nem salvará o permitir que doente, isto nos revela afaste do que o amor de Senhor Cristo. Jeová Rafá, que cura toda Quero agora dor, orar pela sua com a vida. cruz sendo o meio de tudo, Abaixe e sua o Espírito cabeça. Santo que efetua isso. Feche seus A clâusula olhos. incondicional, se Coloque houver sua mão no cometido coração. pecados, torna claro que nem Permita toda agora enfermidade que o é resultado do Espírito Santo pecado, embora alguns trabalhe sem no dúvida seu sejam. coração. Sendo o caso, o Senhor tanto curará como Permita que o perdoará, Espírito Santo com base na fé. Venha agir. No versículo citado sobre o grande Ele profeta venha Elias, melhorar que foi cada um de arrebatado em nós. vida por Deus numa carruagem de fogo Todos os e que está dias. sujeito às mesmas Todo paixões. dia nós Foi tenhamos dito desta uma maneira renovação sobre de Elias, unção, uma pelo renovação Espírito de Santo, espírito. para que saibamos que está ao alcance dele, também está ao Pai, nosso eu te peço alcance. pelas pessoas Na que parte em estão Elias escutando orou a para sua que não palavra, chovesse por Deus. 3 anos e 6 meses, Sua palavra nos jamais mostra volta o poder vazia. da oração. Mas se orarmos Essas são segundo a vontade de pessoas que Deus, estão crendo na tua palavra, as no obras teu da evangelho, carne. Senhor. No livro de Gálatas, capítulo Nós 5, do poderíamos versículo estar 19 ao fazendo 21, outras diz coisas, assim: mas não. Ora, as Estou obras da dedicando carne esse são tempo manifestas: aqui imoralidade tua glória, sexual, Senhor, impureza, para que teu nome libertinagem, seja idolatria, glorificado. feitiçaria, ódio, amado, discórdia, Deus querido, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, hoje já é o inveja, terceiro dia embriaguez, da nossa orgias campanha e coisas de semelhantes. E eu os advirto que os que praticam Nesse essas primeiro mês, coisas nós falaremos não sobre herdarão o reino de Deus. Os frutos do Senhor, Espírito. meu Deus, meu Pai, No capítulo 5 Vai do no livro de coração de Gálatas, do cada versículo um, 22 ao sonda, 25, meu diz Pai. assim: mas o fruto do Transforma, Espírito meu é Pai. amor, alegria, Só pode paz, todas as paciência, coisas, porque o amabilidade, Senhor é o dono bondade, da vida e da fidelidade, morte, Senhor. mansidão e domínio próprio. Senhor, meu Contra Deus, meu essas Pai. coisas não há lei. Tende Os que misericórdia, pertencem meu Pai. a Cristo Jesus crucificaram a carne Deus, seus com as sinais suas de paixões maravilha, e meu Pai, os seus para que desejos. possamos Se vivemos te pelo enxergar, Espírito, meu Pai, andemos também porque pelo às vezes Espírito. nos sentimos tão sozinhos, A meu fé. Pai. No livro E de parece Romanos, capítulo que 6, nada versículo está 6, diz assim: acontecendo, que o Senhor pois não está sabemos nos que o nosso escutando, velho homem foi mas crucificado sabemos, com meu Pai, ele, que o Senhor também para que o trabalha no corpo do pecado silêncio. seja destruído, Mas, Deus e não amado, mais sejamos Deus escravos do querido, pecado, pois quem fala morreu com a foi gente, justificado meu do Pai. pecado. A paz que Deus Cristo nos amado, Deus deixou. querido, Em João capítulo 14, do agradeço versículo pela 26 a rica 27, diz oportunidade assim: mas o e pela essa Conselheiro, família o Espírito especial que Santo, tá abrindo a que o porta Pai da enviará casa em meu dela nome, ensinará para todas receber as o teu coisas povo, meu e Pai. fará lembrar tudo o que eu disse. E mais uma vez Deixo a missão, paz, meu a Pai, minha paz lhes dou. do ID, Não a dou ela como o foi mundo a feita. dá. Não se E perturbem assim te os seus agradeço corações no nome e nem tenham poderoso medo. de A paz de que Jesus Cristo nos deixa é sem Amém. dúvida uma paz diferente da do mundo. Essa paz demonstra uma paz em meio às guerras, uma paz de domínio próprio quando somos provados, uma paz junto à mansidão, uma paz no perdão, uma paz em meio às tribulações. Essa é a paz que só aquele que crê na cruz e no que Jesus fez por nós.
pode Deus ter cuida do seu povo quando ele sofre. a cruz e Cristo. Hoje só O é Senhor possível está obtermos presente, resposta de acessível, Deus perto e dos até que mesmo invocam enfrentar por tribulações livramento, com vitória perdão e garantida redenção. quando depositamos Deus toda a adverte, nossa mas no fé em final Cristo julgará aqueles que e no perseguem que seu Ele fez povo. por nós na O nome cruz, desse Deus na é qual, Jeová para Tsidkenu, nos justificar, o Senhor Jesus é nossa pagou um alto justiça. preço com seu sangue Deus dá a carmesim, vitória ao seu nos povo. lavando de O nome todos os desse nossos Deus se pecados. chama O nome desse Deus é Jeová Rui. Tsidkenu, o Senhor é nossa nosso justiça. pastor. E No Cristo, capítulo que é a 10 fonte de onde do livro de obtemos o João, perdão das versículo feridas 10 ao 11, de diz nossas assim: almas "O e ladrão restauração vem por senão roubar, completa matar e de destruir. todas as áreas de E eu nossas vim vidas, para que para os tenham corações vida, verdadeiramente e que tenham arrependidos. com O nome de abundância. Deus Eu é sou o bom Yahvé, pastor. o Deus que está presente e O bom acessível pastor dá perto sua dos que vida invocam pelas por livramento, ovelhas. perdão Em e toda a Bíblia, orientação. nunca houve sequer Um ponto de fé relato e que Deus esperança. perdeu No sequer livro de uma João, batalha. capítulo 3, do É só versículo ter fé 16 ao e o mundo 17, diz espiritual assim: começará a se porque movimentar. Deus amou o nome mundo desse de Deus tal se chama maneira Jeová que deu o seu Sabaote, Filho o unigênito Senhor dos para que todo exércitos. aquele que crê não pereça, O povo mas de tenha Deus vida herdará eterna. o reino em sua totalidade. Porque Deus O enviou o nome seu desse Deus Filho ao se chama mundo, Jeová não para que o Makadesh. condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A importância do ID. No livro de Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 16, e disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Neste capítulo de 2 Timóteo, Paulo encoraja os cristãos sobre a oportunidade de pregar em qualquer ocasião, ou seja, oportuna e inoportuna. Em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 2, diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. O porquê de jejuar. No livro de Marcos, capítulo 9, do versículo 25 ao 29, diz assim: quando Jesus viu que uma multidão estava se aproximando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, o agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tornou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Entendimento eclesiástico para que a nossa fé não morra. Apesar de muitas das vezes no templo praticarmos o ato da boa vizinhança e querermos agradar ao pastor ou o padre, temos que ter a convicção de que o cordão umbilical deve estar somente ligado na cruz e no que Jesus fez nela por nós. Muitos cristãos se perderam no meio da caminhada por causas que certamente Deus não foi e nunca será ocupado. As pessoas se baseiam nos pecados do homem que já tem sua tendência pecaminosa e praticam seus pecados ocultos, onde Deus não coabita em meio desta situação. Igreja. Igreja é um lugar de vários degraus, onde cada um, com sua fé e sua obediência ao Senhor, se mantém no caminho da salvação e da fé, e avançam degrau por degrau, ao chegar ao ponto do Espírito Santo nos purificar e nos santificar. Então, não devemos nos decepcionar e nem permitir que isto nos afaste do amor de Cristo. Quero agora orar pela sua vida. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, coloque sua mão no coração. Permita agora que o Espírito Santo possa entrar no seu coração para ver do que você necessita. Permita que o Espírito Santo venha mudar a história da sua vida. Permita que o Espírito Santo venha interceder por você, porque não sabemos pedir como convém. Oremos agora.